Fala criançada, aqui é o professor Aldo com mais um exercício de vestibular. Se você gostar, não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas de classe para todo mundo se dar bem na matemática, beleza? Então vamos fazer exercício e bom estudo a todos. Oi criançada, vamos fazer mais um exercício aqui do Passe FMS, triênio 2020-21-22, primeira etapa, 25. Uma empresa tem seu lucro diário descrito por uma função do segundo grau do tipo tal. Beleza, essa é a nossa função. Menos 2 sobre 75 vezes n ao quadrado, beleza. Sendo n em milhares, ou seja, se você colocar 1 no n, você não está pondo 1, você está pondo 1000, entendeu? Mas a gente não vai pôr 1000 no n. Ele faz isso, pessoal, para a conta ficar mais simples. Ele fala n em milhares. Porque se o cara quiser 5.000 produtos, você não precisa pôr 5.000 na conta, você põe 5. A conta foi feita assim. Então confia, n em milhares. E L também em milhares de reais. Beleza, então se você descobrir aqui que deu 4, é 4.000 reais de lucro, não é 4 reais de lucro. Tudo bem, beleza. Aí ele dá um exemplo, e esse exemplo é engraçadíssimo, esse exemplo. Porque é para tirar você do sério. Se essa empresa produzir 2.000 unidades, então qual vai ser o lucro? Ora, a gente está lendo o enunciado, né? Então se são 2.000 unidades, você não vai pôr 2.000 no N, né? Porque N é unidades. Você vai pôr 2, porque está em milhares. Então é o que ele fala, entendeu? Ele está te dando um exemplo. Porque você estudou, leu o enunciado e não conseguiu entender. Então você acha feliz, você fica feliz. Ah, beleza, ele me deu exemplo. Mas olha esse exemplo maluco dele. Então a gente pôs 2. Essa conta aqui, meu querido, é o seguinte, é menos 2 vezes 4, né, porque 2 ao quadrado aqui é 4, sobre 75. Acho que se eu escrever assim fica ruim, né? Vamos fazer a continha aqui, ó. 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. Então é menos 8 sobre 75. E aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, mais 8 sobre 15. Se a gente fizer MMC, 75 sobre 75 dividido por 75 dá 1, vezes 8 menos 8. 75 dividido por 15, 5, vezes 8, 40. Aí fica 32 sobre 75. E quanto que é 32 sobre 75, criançada? Você faz na sua calculadora aí, vai dar 0,42666666. Mas ele disse que deu quanto? 0,16. Por quê? Porque o mundo é do avesso, é assim que funcionam as coisas. O cara faz uma conta maluca e deu 0,16. Mas essa não é a parte que me revoltou, sabe? Por incrível que pareça, não é a conta ser feita errada que revoltou. O que me revoltou mais é que aqui deu 0,16 na cabeça dele. Aí ele fala, ou seja, terá um lucro de 1.600, porque lembra que estava em milhares? Então, se o lucro vai dar 5, quer dizer que foi 5.000. Se o lucro der 8, quer dizer que é 8.000. Se o lucro der 1, quer dizer que é 1.000. Se ele der 0,16, então você tem que pegar o 0,16 e multiplicar por 1.000 para ver o lucro. Só que 0,16 multiplicado por 1.000 dá 160, então é 160 reais de lucro. Mas o cara acha que como é 0,6, é 1.600 reais de lucro. Para ser 1.600 reais de lucro, tinha que ter dado 1,6. Aí você multiplica por 1.000 e fica 1.600. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui, mas ele quis colocar uma conta com vírgula para te atrapalhar, para não te dar tanta ajuda, mas basicamente é isso que eu estou dizendo. Como está em milhares aqui, se for 8 é 8.000, 10 é 10.000, 1,5 é 1.500, alguma coisa assim, sabe? E esse 0,6 é 160, só que ele botou 1.600. Ou seja, um exemplo maluco, descabido, que não ajuda em nada, só deixa você olhando as contas e falando, mas o que está errado aqui? E aí, professor, esse exemplo doido aí que ele deu, tá tudo errado então, daqui até aqui. Não anulou? Não. Porque o que ele quer não tem nada a ver com esse exemplo, então provavelmente alguém entrou com ação, com pedido de recurso, né? Mas não aceitaram e não anularam, sabe por quê? Porque ele quer o seguinte, ó. Quantas unidades a empresa deverá produzir para que obtenha lucro máximo? Só relembrando rapidamente aqui, falando sério agora, quando você trabalha com uma função de segundo grau e ele pede alguma coisa relacionada a máximo ou mínimo, é um exercício de vértice. Exatamente, lembra? A função de segundo grau, que é uma parábola, ela tem um ponto mais alto ou um ponto mais baixo. E esse ponto se chama vértice. E esse vértice tem duas formas. Tem o x do vértice,
que é menos b sobre 2a, e tem o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Aí só relembrando as duas perguntas importantes aqui. Qual é o lucro máximo ou qual é o lucro mínimo? Sempre que a pergunta for desse tipo, sempre que ele quiser a informação máxima ou informação mínima, qual a temperatura máxima do experimento? Qual o lucro máximo da empresa? Qual a altitude mínima do avião? Sempre que ele quiser a informação máxima, é para você fazer y do vértice. Agora, quando ele quer saber quando nós atingiremos o máximo, quando nós atingiremos o mínimo, é uma pergunta de x do vértice. Quantos produtos eu tenho que vender para ter o lucro máximo? Olha a pergunta. Quantas unidades a empresa tem que produzir para ter o lucro máximo? Ele não está perguntando qual que é o lucro máximo. Ele não quer saber o lucro máximo, ele quer saber quando vai ter o lucro máximo. Então, claramente, mas estou falando sério, claramente é uma pergunta de x do vértice. Então, é só fazer a fórmula. Tirando essa parte aqui, pessoal, é o exercício mais fácil que poderia ter de vértice em um vestibular. Ele te deu a função e pediu x do vértice. Assim, não interessa se você entendeu, se você sabia fazer ou não. Eu quero que você respire fundo e entenda que esse exercício é fácil e você tem que saber fazer ele eventualmente. Você tem que estudar até conseguir fazer. Ele deu a função para você e fez a pergunta. Aí tem dois tipos de pergunta. Qual é o lucro máximo? E tem a pergunta, quando que eu vou ter o lucro máximo? A pergunta dele é do tipo, quando vou ter o lucro máximo? Quantas unidades tem que vender para ter o lucro máximo? Então é só fazer x do vértice. Então, x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. O b é 4 sobre 15, então é menos 4 sobre 15 sobre 2 vezes o a, que é menos 2 sobre 75. Menos 2 sobre 75. Aí aqui em cima vai ficar menos 4 sobre 15. Aqui embaixo vai ficar menos 4 sobre 75. O menos com menos fica mais, então a gente não precisa mais nos preocupar com ele. Repete a primeira fração, inverte a segunda. A gente pode fazer uma simplificação no 4 aqui. 75 dividido por 15 dá 5. Então, 5.000. Lembra que está em milhares. Então, se o cara fizer 5.000 unidades, ele vai obter o lucro máximo. Aí, pessoal, mas qual que é o lucro máximo? Aí você faz o y do vértice e você descobre qual que é o lucro máximo, mas não é o que ele quer que você faça aqui. Então, é um exercício muito fácil, muito simples. Mas aí ele põe 3, 4 linhas de informação errada e toma o seu tempo, cara. Eu perdi tempo. Eu perdi tempo tentando entender, mas cadê o erro aqui? Peraí, só um pouquinho. Eu preciso... Mas lembrem-se, pessoal, leia o enunciado até o final, leia a pergunta, leia o que ele quer na questão para ver se você precisa de todas as informações aqui. É um exercício desonesto, é um erro aqui que atrapalha um aluno que está querendo fazer a prova. Ah, não, vou ler aqui o enunciado certinho, o que ele quer. Atrapalha, mas no fim ele não quer saber de nada desse erro aqui. Ele quer saber só o x do vértice. Mais uma vez, se ele quisesse o lucro máximo ou o lucro mínimo, era y do vértice. Mas como ele quer saber quantas unidades eu tenho que fazer para ter o lucro máximo, quando eu vou obter o lucro máximo, é uma pergunta de x do vértice, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aí o exercício. Tem aí essas 3, 4 linhas aí que atrapalham a gente. E é um desafio, é um obstáculo. O cara que passou reto, leu a pergunta e depois foi se preocupar com o enunciado, já tinha percebido que isso aí não serve para nada. Então você tem que ser esse cara. O outro que ficou perdido aí, poxa, por que será que tá errado aqui de curioso? Eu não tô fazendo vestibular, eu fiquei curioso, eu fui entender por que a conta estava errada. Mas não é o seu papel na hora do vestibular. Esse cara perdeu tempo. Ah, professor, mas a gente não entra com recurso? Lógico que nós entramos com recurso. Você busca seu professor na sua escola e entra com recurso. Pô, ó, questão mal feita, quero que anule essa questão aí. Mas você vê que a questão não foi anulada. Porque no fim essas 3 linhas não servem para nada na resolução do exercício. Entenderam? Então, espero ter ficado claro. Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.